E no Santo Café de hoje eu tenho a honra de receber aqui em casa o Padre João Paulo, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele vai falar com a gente sobre como ler a Bíblia. Será que existe uma forma correta? Nós vamos descobrir isso juntos, viu? Juntos, conversando com o Padre João Paulo, que eu já desejo boas-vindas, um bom dia e sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Obrigado, é uma alegria poder estar aqui em casa pela primeira vez. Sim. Já estive com você tantas vezes, mas neste programa a primeira vez. E poder também conversar um pouco com você que está em casa, é sempre uma alegria poder compartilhar também de um assunto tão importante, né? A Bíblia como palavra de Deus na nossa vida. O padre que está hoje é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E, padre, o senhor tem feito, eu tenho acompanhado as missas, né, que o senhor celebra, e também outros padres lá no santuário. O senhor tem feito uma experiência tão bonita, eu acredito, através da palavra de Deus, com tantos devotos que estão indo hoje ao santuário, porque tem um limite, mas as pessoas hoje já podem participar da Santa Missa. Exatamente. Cumprindo os protocolos, né, a gente tem feito todo esse esforço de acolher bem o peregrino que vai até o santuário com segurança, mas é importante a gente se encontrar, rezar, celebrar Sim. a nossa vida e nos alimentar da palavra de Deus. Então, observando esses cuidados, a gente tem sim acolhido com muita alegria muitos devotos do Divino Pai Eterno lá no Santuário Basílica. Muito bom. Mas, padre, convidamos o senhor para o Santo Café, tem que ter café, né? Oh. Aceita, padre? Um cafezinho. Muito obrigado pelo café tá bom, viu, padre? Você que fez? Não fui eu, mas foi o Walter. É o Walter. É famoso o café do Walter? Famoso o café do Walter. Aí se o senhor deseja açúcar ou adoçante, estão aqui já, você pode ficar à vontade. Olha só, que Tá maravilha. Tomar adoçante que é mais fácil. É mais fácil, é mesmo. Mais fácil, também é mais saudável, padre. É. As pessoas falam A que é minha mais questão saudável. não é nem tanto pelo saudável, eu sei que isso é importante, mas é pela praticidade. Pela praticidade, melhor. Aqui o senhor pode comer de tudo, tá tudo uma delícia. Oh, que maravilha. Só o café que foi o Walter que fez. O resto? O resto, você. padaria. A gente não teve esse tempo hoje não, mas o Walter disse que está se organizando para fazer o pão de queijo, tudo, vai dar tudo certo. Daqui uns dias vai ter tudo caseiro aqui no Santo Café. Coisa boa. Mas, padre, para começar o nosso assunto, quando as pessoas decidem, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia toda, por onde as pessoas devem começar? Qual que é a melhor forma? É bom ler a Bíblia toda, já direto, pegar do primeiro? Como que é? Como que a gente pode fazer? Então, é importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque existem muitas frustrações de pessoas que tentam ler a Bíblia e às vezes não conseguem. Geralmente as pessoas pensam, não, eu tenho que começar do livro do Gênesis e terminar no livro do Apocalipse para ler a Bíblia inteira. E às vezes a pessoa se frustra, porque a leitura da Bíblia não é uma leitura tão simples. Nós nos encontramos com textos, às vezes, de difícil compreensão, que não é da nossa cultura, com um gênero literário que nós não conhecemos bem, e às vezes a gente acaba desistindo e isso gera uma frustração no leitor que desiste, às vezes, de fazer uma leitura da Bíblia. Não existe uma receita de como ler a Bíblia, mas alguns cuidados a gente pode tomar para que a gente não tenha essa experiência de frustração. Como, por exemplo, se eu quero ler a Bíblia, se eu estou iniciando neste processo de leitura da Bíblia, por que não começar com textos que sejam mais fácil a nossa compreensão, que esteja mais próximo da nossa cultura, do nosso modo de pensar, e à medida que a gente vai crescendo com essa intimidade com a Palavra de Deus, aí sim a gente pode ir retornando, né, a livros com leituras mais difíceis. Por exemplo, eu indicaria para quem está começando a fazer a leitura da Bíblia, por que não começar pelos Evangelhos? E nos Evangelhos, talvez, começando aí com o Evangelho de Mateus, que é uma leitura muito pedagógica, né? O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do discipulado, porque a gente vê Jesus justamente fazendo este esforço de ensinar os seus discípulos. E quando nós lemos o Evangelho, nós nos sentimos um daqueles discípulos. Então, uma leitura talvez mais fácil, mais suave. E depois a gente lendo todos os evangelhos, a gente pode fazer a leitura de outros livros com um nível de compreensão um pouco mais difícil. É importante ler a Bíblia toda? Sim, mas eu diria que nessa primeira tentativa, talvez não fosse interessante tentar começar do livro do Gênesis para terminar no livro do Apocalipse, porque pode gerar esta frustração no leitor
e às vezes desanimando de ter este contato com a palavra de Deus, que é tão importante. Ô padre, às vezes as pessoas vão ter mais dificuldade para entender a linguagem, né, dos livros que tem uma linguagem mais complicada, vamos dizer assim. Exatamente, o nosso tema é esse, né, como ler a Bíblia. E eu tive um professor que ele dizia assim, olha, o problema não é nem como ler a Bíblia, o problema é ler, porque às vezes a gente não tem muita habilidade na leitura e toda leitura ela deve ser interpretada. A gente às vezes tem dificuldade de ler um jornal e um jornal está dizendo de coisas do nosso dia a dia, no máximo coisa que aconteceu ontem e nós estamos fazendo uma leitura hoje e às vezes temos dificuldade. Em relação à Bíblia, é muito mais difícil. Por quê? Porque nós estamos com textos que não foram construídos na nossa cultura, no nosso lugar, e que estão muito distantes de nós. Então, nós precisamos fazer este esforço de voltar à cultura do texto, e isso não é fácil. É um gênero literário que às vezes nós não conhecemos, é cultura que nós não estamos habituados com aquele tipo de cultura, e então é preciso fazer este esforço. Por isso que não é tão simples fazer uma leitura da Bíblia. Por quê? Porque nós temos uma linguagem e essa linguagem deseja nos transmitir uma mensagem. Se nós não conhecemos a linguagem, digamos que a linguagem é o pacote, né? A embalagem que traz para nós aquilo que é o essencial, que é a mensagem. Se a gente não consegue entender essa embalagem, a gente corre o risco de colocar a perder aquilo que tem dentro, que é a mensagem. A palavra interpretação significa justamente isso, né? Tirar para fora a hermenêutica. Então, a gente tem um texto bíblico e a gente não pode parar no texto. A gente precisa extrair do texto a sua mensagem. E por isso que não é fácil, né? A gente chama tecnicamente de transculturação. Isto é, o leitor precisa ir à cultura do texto, saber onde foi escrito, por quem foi escrito, qual era o contexto, né? O contexto político, religioso, que aquele texto nasceu, e procurar trazer também a mensagem daquela época para o hoje da minha história. Por isso que o leitor vai à cultura do texto, mas ao mesmo tempo traz o texto para sua cultura, isto é, o texto de modo que ajude a iluminar a nossa própria história. Ô padre, e quando a gente fala da Bíblia, nós não estamos falando de um livro qualquer, né? Com certeza. O senhor acha importante, quando formos fazer essa leitura da Bíblia, para ter essa compreensão, o senhor acha importante se preparar, tipo, ter uma oração, clamar a força do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, para que aí a nossa compreensão seja melhor, para que o Espírito Santo venha também nos ajudar nessa leitura? Acho que é fundamental essa pergunta que você faz, porque nós precisamos fazer uma distinção importante. A Bíblia, para nós, ela não é um livro qualquer. Para muitas pessoas, a Bíblia é simplesmente um conjunto de livros antigos, importantes, porque traz elementos da história, mas para nós não. Para nós ela é muito mais do que isso. A Bíblia para nós é palavra de Deus. Por isso, se nós não tivermos essa abertura de espírito, dificilmente a gente vai conseguir extrair para nós a mensagem que ela deseja transmitir. Eu acho interessante aquilo que a própria Escritura diz de si mesmo, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando fala dessa capacidade ou da eficácia da força de Deus em nós pela palavra. E diz, não a letra, porque a letra mata, mas o Espírito, e o Espírito gera vida. Portanto, quando nós lemos a Escritura, nós que temos fé, nós não estamos simplesmente buscando entender a estrutura dos textos. Nós estamos buscando aquilo que está dentro. E aí, se a gente não tiver essa preparação, abertura de coração e essa leitura na perspectiva da fé, nós não conseguiremos extrair aquilo que é o verdadeiro conteúdo da Escritura. Para nós não é um livro qualquer, ela é palavra de Deus. E mais do que isso, né? A palavra não é simplesmente um som. A palavra de Deus, ela é essa força transformadora. Por isso, nós fazemos um encontro não só com um texto, mas com uma pessoa, quando nós lemos a Escritura, a própria pessoa de Deus. Tanto que a palavra se faz carne em Jesus. Então, aqui na Escritura, está justamente esse abaixamento de Deus que se faz carne para transformar a nossa vida. Então, nós não lemos a Bíblia como, por exemplo, alguém que não tem fé, que vê simplesmente como um conjunto de livros interessantes, mas que não tem um compromisso de vida. Não, para nós, ela é palavra de Deus e, sendo palavra de Deus, ela tem um valor normativo. Isto é, ela é regra de vida
para nós. Portanto, lemos na perspectiva da fé. Por isso, a oração e a disposição de coração são indispensáveis para nós que cremos na palavra de Deus. Ô padre, há algum tempo eu fazia um programa na Rádio Difusora com o padre João Paulo e justamente nós fazíamos a meditação do texto que ia ser do Evangelho do domingo, né? Das Exato. passagens bíblicas do domingo. E, gente, foi um tempo, assim, muito cheio de riqueza para mim. Por quê? Cada palavra que o padre João Paulo ia ali, tinha muitas palavras lá que eu até falava, padre, aqui eu não sei nem por onde eu vou, porque eu não conseguia entender essa passagem. Porque realmente tinham palavras lá que eu não entendi, uma linguagem, como disse o padre, do tempo, que não estava no nosso tempo. E o padre foi me explicando e eu fui crescendo demais com aquilo. Então, quando eu penso em palavra de Deus, não tem como não pensar, como o senhor disse, ler a palavra por ler, porque o nosso contato com a palavra de Deus vai gerar uma transformação em nós. Seja qualquer que for a leitura que vamos fazer, se for um evangelho, se for algum outro livro, sempre vai trazer algo para o nosso coração, Deus vai falar com a gente. Então, eu acho importante demais nos colocar em oração, por isso que eu fiz essa pergunta para o padre, de estar em oração, porque com certeza Deus vai falar ao nosso coração. Só que, padre, muitas pessoas falam assim, quando eu estou passando por um tempo difícil, e talvez você que acompanha o Aqui em Casa, que está participando desse Santo Café, vai pensar isso. Estou passando por um momento difícil, estou angustiado, não sei o que fazer, vou lá, abro a Bíblia, qualquer passagem que cair lá é Deus falando no meu coração. Isso é válido, muitas pessoas... Eu já conheci uma pessoa que abriu a Bíblia, foi ler uma passagem lá e estava falando uma coisa que ela ficou horrorizada. Ela ficou, mas como assim? Então, isso é bom, isso não é bom? É o caminho? A leitura da Bíblia, para mim, ela sempre é válida. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque, às vezes, esse tipo de atitude diante da palavra de Deus, em vez de ajudar, ela pode nos prejudicar, tá? Porque ela é palavra de Deus, mas se a gente não tiver o devido cuidado, essa disposição de espírito e essa preocupação de, como eu disse, de interpretar o texto, e a gente acaba fazendo o que a gente chama de bibliomancia, né? Que é essa espécie de procurar na Bíblia como que uma carta para que a gente possa encontrar uma solução fácil. Uma receita, né? Isso é arriscado, porque, como eu disse, são textos às vezes difíceis, textos complicados que não podem ser tirados do seu contexto. Se a gente faz essa leitura descontextualizada, ela é perigosa. E, em vez de ser palavra de salvação, às vezes ela se torna palavra de condenação. Então, é importante a gente fazer uma leitura contextualizada. Se eu estou passando por uma dificuldade, é importante ter o contato com a palavra de Deus? Sim, mas eu não posso fazer, em hipótese nenhuma, uma leitura descontextualizada da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é essencialmente encarnação. Então, se eu desencarno a palavra de Deus e tento fazer esse tipo de leitura, isso não me ajuda, isso às vezes acaba me atrapalhando. Então é importante fazer a leitura da palavra de Deus, sim, sobretudo nos momentos de dificuldade, porque é Deus que fala conosco e, como eu disse, né, não é simplesmente um texto, mas é uma pessoa, e quando nós nos encontramos com uma pessoa, é um encontro existencial, né? A existência daquela pessoa modifica também a minha existência. Então é importante a gente ter este contato, esta comunicação de Deus com a gente, mas tomar esse cuidado de não fazer uma leitura descontextualizada, porque isso pode ser prejudicial. Na Bíblia, se a gente não tiver cuidado, a gente encontra textos isolados que diz praticamente tudo. E aí eu costumo dizer que nós temos dois riscos, né, na leitura da Bíblia. A leitura chamada de fundamentalista. Alguns pensam que a leitura fundamentalista é algum tipo de interpretação da Bíblia, mas na verdade não é. A leitura fundamentalista é justamente a falta de interpretação. Isto é, o texto do jeito que ele está, sem nenhum tipo de interpretação, e às vezes eu quero impor isso sobre mim. Isso pode me causar um dano, porque eu não estou procurando saber em que contexto, em que situação religiosa e política esse texto quis transmitir que tipo de mensagem. E o outro risco que nós temos é chamado de leitura subjetivista, que é eu manipular o texto. Tem um texto bíblico dizendo uma coisa e eu imponho aquilo que é as minhas necessidades sobre o texto e faço o texto dizer aquilo que, na verdade, talvez não fosse o que o texto quisesse dizer. Então, a gente tem que ter abertura e deixar a palavra de Deus comunicar conosco.
Eu sei que eu falo demais às vezes, que eu empolgo padre, fica à sobre vontade. a Mas, palavra padre, de Deus. antes do senhor continuar, até nesse assunto, isso pode acontecer com todo mundo, comigo que sou leiga, mas também com um líder religioso, Claro, pode acontecer, não é? Claro, sem sombras de dúvidas. E às vezes, sobretudo, essa leitura subjetivista, ela acontece mais por parte daqueles que já têm um conhecimento maior da palavra de Deus, diz, não, agora eu posso manipulá-la e impor sobre ela aquilo que são os meus desejos ou as minhas vontades, fazendo passar como se fosse vontade de Deus. Então, é uma manipulação da palavra de Deus. O que eu ia dizendo antes é essa dimensão da inspiração, né? Quando você pergunta se é necessário uma oração, essa disposição de espírito. Sim, um conceito fundamental para nós que cremos é o de inspiração bíblica. E muitas vezes a gente tem a tendência de pensar que a inspiração só tem a ver com o autor que escreveu o texto bíblico. E Não, o autor que escreveu é inspirado, mas o leitor também precisa fazer uma leitura inspirada, porque ele precisa ler com o mesmo espírito que levou o autor a escrever. Caso contrário, então a gente não vai extrair do texto a sua verdadeira mensagem. Então o leitor também precisa estar inspirado, isto é, aberto para a ação do Espírito Santo. Ô padre, agora falando da estrutura do livro, da Bíblia, ela é dividida, tem o Antigo e o Novo Testamento e também parece que tem umas divisões, né, dos livros. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Exatamente. Digamos que a Bíblia, a divisão primeira da nossa Bíblia católica, nossa Bíblia cristã, é duas, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que antecede a vinda de Jesus e o Novo Testamento é tudo aquilo que diz respeito, desde a anunciação, a vida, missão, morte, ressurreição de Jesus até a sua ascensão e depois o trabalho dos apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Esse é o Novo Testamento. E cada um desses testamentos tem dentro de si uma estrutura, né, subdivisões. No Antigo Testamento nós temos o chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vão falar desde a história da criação, as primeiras famílias, até se tornar um povo, a experiência do Egito, a libertação, a caminhada do povo pelo deserto até as margens do rio ali antes de entrar na Terra Prometida. Depois nós temos um outro conjunto de livros que nós chamamos de livros históricos, que, como o próprio nome já diz, vai narrar um pouco a história do povo de Israel, né? Quando nasceu a monarquia, os reinos, o Reino Unido, depois o reino dividido, até a queda dos reinos e, digamos, a queda de Jerusalém, a queda do templo. Então, são chamados de livros históricos. Temos também os chamados livros sapienciais. Ainda no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. Livros sapienciais. É a sabedoria popular, não é a inteligência como nós pensamos, mas são livros que vão dizer desta revelação de Deus no cotidiano. Para nós, literalmente, seriam os ditados populares, né? A partir da experiência, dali nós extraímos um conhecimento para a nossa vida. E temos, por fim, os livros proféticos no Antigo Testamento, que também, como o nome diz, são os homens inspirados por Deus para falar em nome de Deus e dar voz àqueles que naquela época não tinham voz. Os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os marginalizados, aqueles que não tinham ninguém por eles, em vista da vinda do Messias. Então, são os profetas. E no Novo Testamento também temos algumas divisões. Temos os evangelhos, obviamente, né, os 4 evangelhos, depois os Atos dos Apóstolos. Digamos, os evangelhos falam da vida de Jesus. Os Atos dos Apóstolos mostram como que os apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, atuaram nas comunidades e na pregação do evangelho. Depois nós temos as cartas, e aí temos cartas paulinas, que foram escritas por Paulo, e temos as cartas chamadas de cartas católicas. Por que cartas católicas? Porque elas têm um caráter universal, né? As cartas de Paulo eram destinadas a uma comunidade específica. Tipo, Paulo escreve aos romanos, ou Paulo escreve aos coríntios, a tessalonicenses. Então, assim, Paulo dirige especificamente a uma comunidade. E as outras cartas não, são cartas universais, por isso são chamadas de cartas católicas. Por exemplo,
primeira carta de Pedro, carta de Judas, as cartas de João. Então, elas não têm uma comunidade específica, mas ela tem um caráter universal. E, por fim, temos o livro do Apocalipse, que é um livro belíssimo, muito, às vezes, comentado pelas pessoas, mas, na mesma proporção, muito mal interpretado. Isso mesmo. Vou deixar o senhor tomar um cafezinho, senão vai esfriar, que eu fico fazendo uma pergunta atrás da outra e não deixo o padre tomar café. E eu falo demais, né? Tá ótimo, padre, tá ótimo. E o padre falando aqui sobre as divisões dos livros, do livro da Bíblia, tendo a consciência dessas divisões, é a experiência que eu faço. Fica mais fácil para você encontrar o livro, a passagem bíblica. Ah, mas o padre falou que as divisões aí das cartas de Paulo estão lá no Novo Testamento, então eu já vou lá saber onde que eu vou, Romanos, Coríntios, porque às vezes se nós não temos essa consciência dessas divisões, de onde estão, se é no Antigo, se é no Novo, principalmente aquelas Bíblias que não tem aquela marcaçãozinha assim, né? Exato. Nós demoramos para achar a passagem bíblica. Ah, eu queria ter mais facilidade para encontrar. Mas aí você tendo esse contato com a palavra de Deus, com o tempo você vai crescendo nessa rapidez aí para achar a passagem bíblica, viu, minha gente? Ô, padre, mas muitas pessoas talvez estejam em casa pensando, mas por que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica? Não fala a mesma coisa? Não é o mesmo Deus? Por quê? Tem livro faltando? Tem livro a mais? Como que é, padre? Exatamente. Há muita discussão em relação a isso e é importante a gente esclarecer, porque às vezes há incompreensão tanto de católicos quanto de protestantes em relação a essa diferença na quantidade de livros, né? Às vezes alguns protestantes, não por maldade, mas por falta mesmo de informação, dizem, não, os católicos têm alguns livros porque esses livros vão justificar algumas doutrinas que não são muito coerentes. Ou então, alguns católicos dizem, não, aliás, alguns católicos dizem, os protestantes tiraram esses livros porque tem alguns ensinamentos que não é de acordo com a... Na verdade, não, é uma coisa mais simples do que a gente pensa. Isso. O Antigo Testamento, ele foi basicamente transmitido na língua hebraica. E depois nós tivemos uma outra versão bíblica em grego. E essa versão grega, chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70, ela tinha alguns livros que não tinham o texto original em hebraico. Supunha-se que antigamente havia esse texto hebraico, mas não existe uma cópia desse texto em hebraico. Então depois, muito depois, já no século XV, com a Reforma Protestante, então Lutero fez a opção de ficar com o cânon hebraico. Isto é, os livros que estavam escritos em grego não entraram no cânon protestante. Simplesmente por isso, mas não há questão de doutrina, etc. É porque esses livros não tinham a cópia original em hebraico. Então Lutero fez a opção de ficar somente com os livros hebraicos e os católicos de continuar utilizando todos os livros que continham nessa versão hebraica chamada de 70. Ô padre, outra pergunta é a questão da tradução. Há muito tempo a Bíblia foi sendo traduzida. A gente pode pensar, pode ter acontecido de ter se perdido alguma coisa da vida de Jesus, alguma coisa que não esteja na Bíblia por causa dessa tradução? Isso pode ter acontecido ou não? Existem traduções diferentes. Sim. E como são línguas diferentes, por exemplo, o português às vezes é muito difícil de expressar algumas palavras gregas para poder traduzi-las de modo, digamos que adequado. Vou dar só um exemplo. No grego nós temos pelo menos 6 verbos de visão. Para o grego uma coisa é você olhar em linha reta, outra coisa é você olhar para cima, outra coisa é olhar para baixo, uma coisa é você olhar como constatação física, outra coisa é você olhar de modo mais profundo. Só que quando nós olhamos a nossa tradução em português, está tudo traduzido como ver. Nós não temos... Então, de 6 se reduz a 1. Então, dá uma, por assim dizer, uma empobrecida. Não é culpa do tradutor, é que a língua não consegue exprimir. Você não consegue trazer um conjunto de significados de uma língua de modo inteiro para uma outra língua. Então, essa dimensão existe. Agora, para dizer assim, tem algo que no texto original se perdeu que a gente não tem hoje? Não, até porque a gente tem acesso, por assim dizer, às cópias dos textos gregos e hebraicos, isso a gente tem acesso. Infelizmente, nem todos
temos possibilidade de ler os textos na língua original. Mas traduções diferentes, isso nós temos. Por isso que é bom, às vezes, quando a gente estiver mais avançado, fazer esse tipo de leitura comparada com várias traduções para tentar tirar o verdadeiro significado daquela expressão ou daquela palavra. E assim, é claro que da vida de Jesus muita coisa a gente não tem, mas isso porque de fato não foi escrito e os próprios evangelhos são muito claros em dizer que aquilo que foi escrito com um objetivo preciso. Evangelho de João, finalzinho do Evangelho, a gente se recorda, né? Muitas outras coisas Jesus realizou que não estão escritas neste livro. Estas foram escritas para que creiam e tenham a vida eterna. Então é com um objetivo muito claro, né? A escritura que nós temos, ela não é tudo o que aconteceu na história da salvação, mas o que aqui está contido é para que a gente creia e crendo tenhamos a vida eterna. Eu sei que se fôssemos ficar aqui, teríamos conversa para um bom tempo, muitas horas, porque ainda mais conversando com o Padre João Paulo. Mas está chegando a hora que eu preciso liberar o Padre para ele rezar a novena, que daqui a pouco nós vamos rezar juntos, viu? Agradeço demais, viu, Padre? Eu que agradeço. É sempre uma bênção estar com o senhor, uma ótima missão aí para o senhor, cada dia sempre tomado pela bênção do Pai Eterno. Obrigado, Caísa. Uma alegria poder mais uma vez estar aqui com você e compartilhar um pouco dessa experiência bonita que é a leitura da Sagrada Escritura. Isso, e você, espero que tudo que nós conversamos hoje aqui tenha ajudado muito você a ter mais contato com a Palavra de Deus.